Falar de ética e vinho é um desafio. Vamos lá voltar ao velho e bom latim. Em vino veritas, no vinho a verdade. Por que não? Muitas pessoas sempre trazem um pouquinho de vinho, dizem que a conversa desenrola melhor e as pessoas se abrem e trazem não só os seus sentimentos, mas também seus desejos mais sacanas, mais impuros, demonstra um pouco do seu caráter. E, por outro lado, algumas pessoas que bebem continuam mantendo exatamente o que são. São pessoas que estão aí diante da sua própria verdade. Então, pouco importa um gole de vinho ou não. Mas, enfim, nós temos que falar aqui do vinho e suas analogias e o tema é ética. Em 2007, eu estava na Itália para uma feira de vinhos do mundo inteiro, uma feira que chama Vinitaly. E mais ou menos naquela época aconteceu um caso bastante interessante, entre aspas, porque se descobriu uma grande fraude num dos vinhos que é ícone da Itália, que é o tal Brunello de Montalcino, que é um belo vinho, um vinho espetacular, que eu particularmente gosto muito, tanto do Brunello quanto do Rosso de Montalcino. Vale aqui uma pequena resenha. Um vinho feito com uma uva da Toscana chamada Sangiovese Grosso, em alguns lugares chamado até de Brunello também. E é um vinho espetacular que pode durar muitas décadas ou ser bebido mais jovens, enfim, são vinhos espetaculares. Mas enfim, a condição para se fazer o vinho é que ele seja feito com essa uva Sangiovese Grosso ou Brunello, e é uma quantidade mínima que esses vinhos precisam ter, em torno de 85%, se eu não me engano. Muito bem, o que faziam alguns produtores era completar esse vinho com vinhos de vários lugares, mas a maioria deles traziam um vinho do sul da Itália, um vinho da região de Puglia, que conferia aí uma coloração mais expressiva, enfim, dava alguns detalhes bem interessantes. Acontece que nesse período foi descoberta uma fraude, onde os produtores colocavam muito mais do que o permitido, muito mais do que os 15% ou um pouco mais, mas enfim, havia ali uma fraude. Essa fraude motivada, claro, pelo sucesso de um grande vinho e pela possibilidade de se ganhar mais dinheiro. Um desejo vil, né? Mais ou menos um pouco do que falamos ontem no Diabo Veste Prada, né? E essa questão toda envolvendo o capitalismo. Um pouco tempo antes, a França também passou por isso, numa também região nobre, Bordeaux, e as pessoas misturavam ali pedaços de carvalho para conferir ali um ar de envelhecimento, enfim, também foi pego, foi descoberta essa fraude. Enfim, o vinho também passa por isso, né? O vinho em si não é, obviamente, acometido pela falta de ética dos seus produtores. Mas é curioso porque o que mancha em si não são as pessoas que fizeram, mas o vinho, né? Então algumas pessoas deixariam de beber aquele vinho por achar que ele eticamente também foi contaminado de uma maneira não muito lícita. Por outro lado, existem histórias geniais, algumas até que nos irritam, de tão éticas que as pessoas são, de tão consonantes com seus valores, em preservar os seus valores, algo que beira muito a tradição, evidentemente, mas que demonstra isso, uma capacidade enorme de estar bem consigo mesmo e de saber que está fazendo o melhor e defendendo a fama, inclusive, do seu produto. Porque o vinho tem isso, o vinho é passado de geração para geração. E os produtores, muitas vezes, também são os mesmos ou das mesmas famílias de geração a geração. Existem produtores de 1000 anos, existem gerações familiares que estão na sexta, sétima, oitava geração. Então, de alguma maneira, esse antepassado representa isso também para quem está
no comando de suas vinícolas nos dias atuais. E aí vale muito a pena ver um documentário chamado Mondovino. É um documentário dos anos 90, final dos anos 90, se eu não me engano, e ali nós vamos perceber uma figura que chega a ser até quase caricata, mas um produtor da Borgonha que afirma que está ali fielmente defendendo a produção dos vinhos daquela região. E aos contrapontos, porque surgia na época uma figura muito interessante que são os winemakers, né, os fazedores de vinhos, os enólogos, que eram contratados e são até hoje por valores absurdos para se fazer vinhos em várias regiões do mundo, usando técnicas, usando, enfim, formas de fazer que eram combatidas por esses produtores, especificamente por um personagem desse vinho, desse filme, aliás, que vale muito a pena assistir. Então fica aí essa dica de ouro que é o documentário Mondovino. E nesse clima de ética e de história, de tradição, tem um outro filme dos anos 80, esse, que se chama Surpresas do Coração. É uma delícia de filme com uma atriz que eu adoro, que é a Meg Ryan. Não sei se está disponível, mas acredito que não seja difícil de achar. Vale muito a pena também para a gente entender um pouco como isso funciona, como essa ética gerada dentro de casa, ela pode ser resgatada. Esse filme é um filme que é uma gracinha, uma comédia romântica, uma delícia de ver. Brindo aqui contigo com esse belo Jerez, outra tradição espetacular. E nos vemos nesta série 95.5, onde 5% das pessoas saem da mediocridade, constroem histórias, constroem vidas que valem a pena serem seguidas e que inspiram outras pessoas e, além de tudo, fazem a diferença nessa vida. Até o próximo.